Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos nessas noites maravilhosas que as quartas-feiras têm nos ofertado, para juntos estudarmos, orarmos, para juntos trilharmos essa estrada evolutiva. Então, é muito bom estar com vocês. Eu acho essa semana uma semana muito especial. Nós estamos na semana do Natal. As energias se diferenciam, porque todos nós nos conectamos a essa espiritualidade amiga, a essas falanges queridas, aproveitando este amor que fica mais latente quando lembramos do grande amor que veio nos salvar, o nascimento do nosso querido Jesus. Então, espero que nós possamos aprender um pouquinho com essa lição de hoje. As lições sobre o Natal são todas muito emocionantes, então nós vamos estudar, mas também, enquanto estudamos, rogarmos a Jesus, esse mestre querido, que abençoe os nossos lares, que ilumine a todos nós, que ilumine os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos sentimentos, as nossas ações, para que possamos auxiliar na construção deste mundo de regeneração que todos nós mereceremos trilhar nas próximas vidas, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui online, nos auxiliando com as suas vibrações, mas que não colocou no chat, e todos vocês que colocam mensagens tão carinhosas no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quem já está online. Florinha, boa noite, secretária. Que o Natal traga saúde e paz para todos nós mesmos, amém. Jacira, querida, boa noite. Lucinha, querida, boa noite. Dona Vanusa, amém. Seu Antônio, Estelinha, amém. Maurício Duval, boa noite. Marisa Fleury, boa noite. Dona Irene, querida, boa noite. Jesus conosco sempre. Gê, boa noite. Vânia, boa noite. Marlene, boa noite. Ricardo, boa noite. André, boa noite. Dona Vera, boa noite. Andréia, Dona Ivani, seu Paulo, boa noite a todos, queridos amigos. Eu vou ler aqui uma passagem no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. A passagem evangélica é a seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 14. O título do capítulo: Natal. Palavras de Emmanuel. Só um minutinho. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era da segurança, tranquilidade no mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho, dente por dente, encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inesquecível momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente.
Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade de seus senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal. Boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Que mensagem linda, né? Essa de Emmanuel. Muito interessante aqui, Emmanuel lembrar que todas as legiões angélicas que prepararam o mundo para receber Jesus, que toda a espiritualidade amiga que trabalhou para receber Jesus, ninguém não usou nenhuma palavra de violência. Aqueles que antecederam Jesus, aqueles que conheceram Jesus, que o visitaram na manjedoura, ninguém usou a violência. Quando os reis magos perceberam, né, que Herodes poderia criar problemas se localizassem Jesus, eles silenciosamente saíram para salvar aquele menino, para não chamar a atenção da presença deles. José e Maria foram para o censo, normalmente, naquele burrico, como pessoas comuns, sem trazer um alarde dizendo que ali estaria o governador do planeta encarnado. Era luz, paz, e a lembrança do Natal é essa, de paz, de luz, de harmonia. É uma renovação de contrato da nossa fé na missão de Jesus, que nos ajuda e nos salva todos os dias, diariamente. Nos salva da tristeza, da dor, da solidão. Jesus nos salva do desespero. E Ele coloca no nosso coração aquela sementinha de amor. O amor, o sublime amor, como o sentimento mais importante que vem auxiliar a nossa caminhada, que vem ser o motivo da nossa evolução. E Emmanuel fala uma coisa tão interessante, que Jesus, em momento algum, ele usou de poderes para ferir ou para destruir. Jesus não queria entrar nos embates desnecessários. Ele não castigou o rico avarento, não puniu o pobre desesperado, não teve desprezo pelos fracos, não condenou os pecadores, não teve hostilidade com aquele fariseu que humilhava, né? Então Jesus, ele se transformou em um servo da humanidade, trabalhando para ajudar a todos nós, que naquela época encarnados, nós simplesmente estávamos ali, aprendendo, despertando para um novo mundo, um novo olhar. Ainda não tínhamos aceitado Jesus. Jogamos pedra na cruz, crucificamos Ele e não acreditamos nas suas palavras quando Ele estava no nosso meio, há 2000 anos atrás. Hoje acreditamos, hoje buscamos, hoje percorremos os caminhos dele, hoje cantamos louvores a esse Mestre querido. E aqui nessa passagem, fala que o olho por olho, dente por dente, havia ficado para trás. E aqui nós entendemos o porquê da reencarnação. A nossa reencarnação de muitos erros, de muita desumanidade, de muita agressão e violência, depois a gente repara tudo isso. Em muitas encarnações de sofrimento físico e moral,
E depois que nos libertarmos desse jugo, desse fardo, dessa dívida, iremos alçar voos infinitos. Somente quando pagarmos todas as nossas dívidas, teremos asas. Por enquanto, nós precisamos de ter o pé no chão e o olhar para o alto, descobrindo Jesus. Essa lição, ele traz, Emmanuel, tantas situações que Jesus cuidava dos outros, que nós pensamos, o que fazer? Quando é que nós nos aproximamos de Jesus? Como é que nós podemos agir para agradarmos a esse Jesus, para sermos diferenciados? E eu procurei uma história para poder contar para vocês. Uma história já conhecida até, mas é uma história que fala de Chico Xavier. Porque o nosso querido Chico, ele fazia uma distribuição natalina sempre no dia 24. Desde a época de Pedro Leopoldo, que ele era quase solitário, inspirou muita gente. Em Uberaba tinha um pequeno grupo de pessoas que saía com ele. Era chamada Repartições de Natal. E este trabalho é desenvolvido pelos espíritas desde então, e outras religiões também hoje o fazem. Mas no mês de dezembro, lá em Uberaba, desde os idos dos anos 40, chegavam a Uberaba aquelas jamantas, que a gente chamava de jamantas, mas aqueles caminhões grandes, né? Com a carroceria, muitas vezes não eram cobertos, mas tinha uma lona que cobria esses caminhões, cheios de alimentos, de brinquedos, de bolas, bonecas, doces, enxovais para recém-nascidos, arroz, feijão, iam chegando caminhões. Vinham de São Paulo para a grande festa da fraternidade que Chico fazia. Cerca de 4.000 pessoas, entre adultos e crianças, eram beneficiadas por aquele centro que tinha a orientação, a direção do nosso querido Chico. Fazia isso com amor. E Chico era tão maravilhoso que ele procurava dar até um dinheirinho, colocando nas mãos das mães pobrezinhas, daqueles que não tinham sequer um centavo no bolso. As pessoas beijavam sua mão e ele beijava de volta. Véspera de Natal, todos os dias 24, Chico saía na sua peregrinação com um grupo pequeno de pessoas, mas ele queria visitar naqueles barracos tão pobres, aquelas pessoas que não podiam se locomover nem para poder ir buscar as cestas básicas, os brinquedos e tudo mais. Então, à noite protegia a pequena caravana que ia de casa em casa, visitavam dezenas de casas, de viúvas, de crianças pobres, de aleijados. E ali Chico falava do infortúnio oculto, mas ele não levava só esses gêneros alimentícios e brinquedos e tudo mais. Chico chegava fazendo festa naqueles lares. Ele chegava contando casos, sorria, tomava café, orava, contava casos da infância, proseava, como diz o mineiro, e seguia em frente para outra casa. Poucas pessoas sabiam, mas o Natal do Chico começava no início da noite e ia até quase o amanhecer do dia, peregrinando. Enquanto nós nos reunimos tantas vezes ao redor da mesa farta, e tantas vezes não agradecemos e não fazemos sequer uma prece, agradecendo aquela reunião, aquele momento do Natal, nos esquecemos que o Natal é o nascimento de Jesus e tantas vezes reverenciamos apenas o Papai Noel, né? Então, Chico, ele escolhia fazer o que Jesus fez, que é tudo isso que Emmanuel colocava aqui. Mas ele sabia que essas pobres criaturas que tanto sofriam, com fome, com frio, com o corpo totalmente danificado,
Eram criaturas que estavam pagando as suas dívidas e precisavam de apoio, de carinho, de atenção, de amor para fazer isso que Emmanuel fala nessa lição. Eles precisavam de ser fortes para seguir até o término da prova e da expiação que os tirariam daquele sofrimento atroz, da culpa que corroía os corações deles. Então, Chico era um pai para essas pessoas. E a história que eu vou trazer aqui começou no inverno de 1945. 1945, quando terminou a Segunda Guerra, Divaldo Pereira Franco estava com 18 anos de idade. E ele acompanhou Chico Xavier, a pedido do Chico, a uma visita a uma casa na Lapinha, que fica a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo. Esta casa, na Lapinha, ela pertencia a Dona Conceição e a Lia, neta de Dona Conceição. Dona Conceição já tinha por volta, né, já era mais idosa, ela era muito amiga de Dona Maria João de Deus. Dona Maria João de Deus é a mãe biológica de Chico Xavier. As duas eram amigas. E Dona Maria João de Deus falava para Chico que quando a necessidade material fustigava, ela se lembrava de Dona Conceição, porque os sofrimentos de Dona Conceição nunca foram, né? Os sofrimentos de Dona Conceição nunca eram menores do que o de Dona Maria João de Deus. Então, ela enxergava pessoas que sofriam privações maiores que ela. E aí, Chico, na época do Natal, na véspera de Natal, ele ouviu num lar vizinho uma comemoração de muita alegria, um Natal muito feliz, e ele se sentiu tão solitário que ele resolveu pegar um táxi sozinho. Colocou algumas prendas e se dirigiu ao lar das amigas carentes. Ele brincava que era um rei mago de táxi. Ele ia até a casa das amigas carentes. Quando ele avistou aquele casebre, os olhos de Chico Xavier viram uma luminosidade tão intensa, sobre aquele casebre, um facho de luz iluminando aquela casinha, que o Chico lembrou-se daquele estábulo de Belém há 2000 anos. Tinha uma luz sobre um casebre na noite de Natal. Chico sozinho. Então, ele viu na porta daquele casebre o apóstolo mineiro, o espírito de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, em muitas encarnações anteriores, ele havia sido Rufus, que é retratado a vida dele no livro Ave Cristo, psicografado pelo próprio Chico, né? E Eurípides fala: seja bem-vindo, Chico. Vamos celebrar o Natal de Jesus diante do infortúnio. E Chico só pôde levar algumas poucas coisas, uns biscoitinhos, um chocolate, que ele fez com leite, né? Nenhum banquete natalino, mas nada superava aquela luz espiritual naquela ceia extremamente simples. Agora, naquele período frio de 1945, o grande médium esclareceu Divaldo que Dona Conceição o visitou espiritualmente. Havia passado o Natal no inverno seguinte. Dona Conceição visitou Divaldo durante um desdobramento no sono e ele conta que Chico estava psicografando no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E chega Dona Conceição em espírito. Só que ela se apresentou com vestimentas
de pessoas, de senhoras que viveram na França no século XVII. E ela falou: Chico, nós estamos com fome doentes, me ajude. A tarefa de ambas ainda não havia acabado. Elas precisavam ainda de um tempo encarnadas, mas sem a ajuda de ninguém, elas iriam morrer de fome e frio. Aí, Chico, Divaldo e mais 3 amigos que vieram de São Paulo, eles foram com Chico até o casebre, atender ao pedido de Dona Conceição. Dona Conceição já contava com seus beirando 90 anos, recebeu todos. Ela estava roxa de frio, descalça e coberta com um vestido fininho feito de trapos. E o vento entrava nas frestas daquela casinha, né? E aquele frio congelante dentro daquela casinha. E Dona Conceição recebe Chico falando: ô, seu Chico, ontem à noite eu sonhei com o senhor. Eu sonhei que estava com o senhor lá dentro e pedi, pelo amor de Deus, um pouco de comida. Que bom que o senhor apareceu aqui hoje. Aí, a senhora de São Paulo, vendo ela tiritar de frio, e ela estava com um casaco de pele caríssimo, pega o seu casaco e coloca, envolvendo aquela senhora, sem prestar atenção no valor do casaco. Aí ouviu-se um barulho lá dentro da casinha. E eles olharam. Era Lia. Lia tinha entre 40 e 50 anos e estava numa cama feita de varas e palhas. Parecia uma manjedoura. E ela tinha a cabeça perfeita, mas o corpo todo deformado. Era cega, surda e muda. Mas ela conseguia captar mediunicamente aquelas vibrações salutares de Chico Xavier. E ela, emocionada, não conseguia se controlar. Então, ela expelia vômitos. E ela também expelia fezes. Ela não tinha o controle. Dona Conceição foi até lá, o local que estava a neta, naquela caminha, e ela foi com o casaco. Quando voltou, Dona Conceição voltou com uma gorfada na neta aqui no casaco de pele, que ela nem imaginava o preço. E Chico, muito brincalhão, falou assim: Dona Conceição, tirou o selo desse casaco agora. E todos riram muito. A avó expôs aos visitantes, tirou um lençolzinho que estava naquela mulher, e era um corpo pequenininho, de mais ou menos 1,30 m, mas ela ria sem parar. E Chico falou: Cubra, ela tem pudor. E ele começou a cantar para acalmá-la. Depois, Chico, cantando as canções de Niná, Lia se acalmava. Ele pegou uma tesoura, cortou as unhas. Depois, aqueles cabelos desgrenhados, ele cortou os cabelinhos de Lia e continuava cantando aquela canção de Niná. Todos em lágrimas, até que aquela música, aquela vibração, aquela morosidade fez com que Lia dormisse. Aí, um dos visitantes, que era um dos diretores da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ficou tão mobilizado que falou: Chico, vamos levá-la, vamos interná-la na Santa Casa, recebamos esses espíritos amigos. Mas Chico foi intuído pela espiritualidade, falou: meu amigo, eu receio que se elas forem transferidas, logo elas desencarnarão. E uma vai seguir a outra daqui a poucos dias. Precisamos de deixar elas aqui.
O amor entre elas era tão forte, unido, que uma sustentava a outra. Então, o médium propôs a esse senhor que ele contratasse uma pessoa de confiança para auxiliar na limpeza, para fazer uma comidinha para elas não morrerem de fome. E aí, esse senhor concordou em pagar uma pessoa para ajudá-las. Isso foi em 1945. Em 1946, em março, Divaldo volta a Pedro Leopoldo para visitar Chico. E aí, Chico avisa que as amigas foram visitá-lo. No Natal do ano passado, o Chico recebeu uma psicografia do Dr. Bezerra de Menezes avisando que Lia estava em processo de desencarne. Chico rapidamente fechou o centro espírita e foi com um amigo a Lapinha, onde elas moravam. E ele, quando foi chegando perto, escutou vozes angélicas cantando: Ave Cristo, aqueles que irão viver a vida eterna homenageiam e saúdam-te. Chegaram e Chico viu aquelas luzes reluzentes, uma pleiade de espíritos luminosos e amigos todos ali reunidos. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes resgatava aquele corpinho, o espírito de Lia, livre daquela expiação, daquele retorcido cárcere carnal. E logo em seguida, Chico viu, na sua visão mediúnica, um rastro de luz. No dia seguinte, houve o sepultamento dos restos mortais de Lia. E por conselho de Dr. Bezerra, Chico levou consigo para Pedro Leopoldo a entristecida, saudosa, amorosa Dona Conceição. Dona Conceição, ela foi instalada num modesto quarto alugado próximo à casa de Chico para que ela ficasse pertinho dele. E como Chico havia previsto, 8 dias depois, Dr. Bezerra chegou para ele e falou: Chico, Dona Conceição vai agora para o mundo espiritual. Chegou o momento dela. E nos primeiros dias de 1946, Chico olhou descendo para o céu verdadeiros diamantes sobre o humilde aposento de Dona Conceição. Cânticos eram entoados em cor infantil. Em meio àquelas luzes, uma que brilhava era Lia. Lia, que em espírito era encantadora, vestida com uma nobre de roupas espanholas de tempos remotos. Divaldo diz que Lia, segundo Chico, era deslumbrante, uma mulher belíssima. E aí, diante daquele corpo trêmulo e moribundo, Lia se ajoelhou perto da vozinha querida e foi desatando os últimos laços que envolviam o espírito daquela vozinha, Dona Conceição. Ela recebeu a vozinha, aquele espírito nos seus braços, depois de acenar ao médium, e retornaram para a pátria espiritual. 5 anos mais tarde, um livro Falando a Terra, da editora FEB, foi psicografado inúmeras mensagens por espíritos diversos, como Rui Barbosa, Cícero Pereira, e neste livro, Falando a Terra, tem uma mensagem de Dona Conceição, do plano espiritual. Aí nós pensamos, como que Chico tinha esse olhar? Como que naquele momento que ele ouviu uma casa cheia do seu lado de alegria, de fartura, de luzes de natalinas, de uma família comemorando,
Ele, ao invés de xingar, ao invés de se revoltar, ao invés de maldizer a sua vida ou a Deus, ele decide pegar um táxi e vai até o infortúnio oculto. E ele sabia da história de Dona Conceição e de Lia. E eu vou relatar para vocês, porque tem a ver com essa mensagem de Emmanuel. Nesta encarnação, no final da vida, né, no nascimento de Lia para frente, a gente conhece a história, que eram pessoas muito pobres. Mas a história de Dona Conceição começa em 1870. Um rico fazendeiro residia no Curral del Rei, e ali seria fundada posteriormente a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esse fazendeiro, ele apaixonou-se por uma mocinha de 15 anos, muito bonita, pertencente também a uma família muito rica. E naquela época, os casamentos eram escolhidos pelas famílias. E os pais levaram essa mocinha de 15 anos a se casar com aquele fazendeiro. Naquela época não havia um longo namoro nem nada, não, eles se encontraram em 2 ocasiões. No noivado, quando o homem foi pedir a mão de casamento, noivaram a Dona Conceição, e no casamento. Só que logo na noite de núpcias, aquela jovem, ela percebeu que o marido era um sociopata, ele a violentou. E com o passar do tempo, ele foi ficando com um ciúme tão mórbido, e ele estava tão violento, que ele chegou a ponto de queimar com brasa as partes íntimas da esposa. Ela sofreu muito, mas tornou-se mãe e dedicou-se inteiramente à criação daquela filha que ela amava demais. A menina cresceu e entre 1890 e 1900 ela se casou com outro fazendeiro e partiu. E a mãe só retornou a ver a filha quando a neta estava para nascer no parto. Quando a criança veio à luz, a parteira apresentou à forte mãe o bebê. E a mãe, numa crise histérica, pega o bebê, que tinha cabeça normal e o corpo todo retorcido, joga-o pela janela fora. Felizmente estava no térreo, e a queda do bebê foi amortecida pela rã. A avó ajudou rapidamente a pegar a neta. Ela cortou o cordão umbilical que ligava aquela mãe à neta. Muitos anos depois, a neta cortaria o cordão espiritual, levando a avó no seu colo. Porém, o que essa avó fez? Ela pegou a neta e, para que não fosse morta, saiu correndo mato adentro e sumiu da família dela. E saiu desvaiada. A avó era Dona Conceição, a neta era Lia. E ambas foram morando nas cidades, nas aldeias mineiras, e viviam do auxílio que ganhavam de almas caridosas. A exemplo do nosso querido Chico, que não permitia que elas morressem de fome. A mediunidade do Chico esclareceu, e ele viu o passado de Dona Conceição, que numa reencarnação passada, ela foi mãe de uma pessoa muito importante na corte espanhola, e a família dela era ligada a crimes da Inquisição espanhola, e elas tinham uma família muito cruel. E aí, nessa encarnação, Dona Conceição nasce, cuida de Lia, sob a responsabilidade de novos pensamentos e sentimentos, porque
necessitavam de um ajuste da lei de causa e efeito. Precisavam passar por tudo aquilo que tantos irmãos passaram por decisões errôneas delas no passado. Aí, Chico não condenava, porque Cristo não condena. Chico ajudava. E na noite de Natal, ele procurava estar com pessoas e com famílias assim. Imagine a felicidade de Chico quando essas duas irmãs desencarnaram e cumpriram até o último momento aquilo que vieram fazer. Saíram vitoriosas. Ninguém cobrou, ninguém espancou, ninguém reagiu. Porque aqueles que seguem verdadeiramente o Cristo aceitam a ajuda oferecida para que os outros possam chegar ao final das provas e expiações. Isso que Jesus veio ensinar. Naquela choupana, ali naquela cama de palha, semelhante a uma manjedoura, estavam dois espíritos devedores que quitavam até o último centimo a dúvida, a dívida. E Chico sabia disso e percebia e ajudava. Amigas espirituais que ele tem na espiritualidade. Divaldo, amigo de Chico, vivenciou essas histórias e nos conta em uma palestra proferida no Rio Grande do Sul em 2002, a história de Conceição e Lia. E hoje eu trouxe para vocês, para que possamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Agradecer a oportunidade de pagarmos as nossas dívidas. Agradecer a bênção de sermos espíritas. Agradecer a felicidade de conhecer a Jesus. Agradecer o bálsamo do amor do Pai, que coloca os recursos necessários, provendo o universo com uma abundância transbordante, onde nenhum de nós, ninguém precisa de passar falta, porque a providência chega. Quando a falta chegar à nossa porta, a providência vai chegar para nós. E quando formos tocados no nosso coração para ajudarmos, ajudemos, porque podemos ser anjos que caminham, representando Jesus na terra. O Natal vem nos lembrar disso. O Natal nos lembra que somos pequeninos e imperfeitos, mas podemos fazer muito no nosso ciclo familiar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, na nossa igreja, na nossa vizinhança, com os nossos amigos, mas principalmente com aqueles que se dizem nossos inimigos, com aqueles que nos injuriam, que nos cobram, com aqueles que olhamos com cara torta e condenamos. Quando decidimos cancelar os que erram da nossa vida, estamos indo em caminho contrário de Jesus. Quando não entendemos alguém que ainda está nas terras da ignorância, defendendo ideias de violência e tudo mais, se não chegarmos e levarmos luz a essas almas, estaremos indo à direção contrária de Jesus. Se no Natal nos importamos mais com o pernil do que com a oração, estaremos reverenciando a matéria e não o nascimento de Jesus. Façamos um Natal de luz. Essa camiseta não dá para ver, mas é um Natal com Jesus, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa de, sim, reunir a família, sim, iluminar a casa, fazer a sua comida predileta, seja o seu pernil, seu chester, seu arroz com frango, o que for. Mas precisamos que tenha a oração. E que possamos com as crianças cantar parabéns para Jesus, que possamos fazer a prece, que possamos falar de Jesus para a nossa família. Porque se a gente fala de Jesus,
A nossa casa transforma-se como esse casebre e recebe essa luz que vem do alto. Porque, embora só tenhamos motivos para agradecer a Jesus, recebemos o amor, a luz, a força necessária para continuarmos na lida que nos libertará das correntes do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, está nas nossas mãos fazer esse Natal diferente. Hoje é dia 22. Procure nos livros, procure ver uma prece, um momento, sabe? Reunir, sim. E se a família começar um embate, trazendo o assunto política, você votou em quem, tudo mais, e trazendo os corruptos à baila, seja luz, mude o assunto, entenda que o seu embate não vai fazer o irmão mudar de opinião. Falemos das histórias de Chico, de Jesus, das histórias daqueles que a gente conhece que fazem tanto bem. Falemos das campanhas, do que nós fazemos ao longo do ano. Vamos trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares. Não é ficar pregando, é conversar com amizade, é conversar com amor, é respeitar os diferentes, é agradecer a capacidade de ver, falar, escutar, tocar, comer, fazer as necessidades, tudo sem máquinas, que bálsamo maravilhoso. Agradecer por não estarmos em leitos de hospitais, agradecer por acreditarmos na vida após a morte, porque mesmo as cadeiras vazias dos entes que já se foram, nós sabemos que no mundo espiritual estão ali reunidos com a gente. Lembremos os casos da vovó, do vovô, do tio, da tia, do pai, da mãe, do irmão, do esposo. E vamos homenageá-los falando coisas boas, matando a saudade, gargalhando, lembrando. Façamos brincadeiras. Cuidemos para fazer uma comida maravilhosa, envolta com muito carinho, com muito amor. E assim estaremos mais próximos do nosso Mestre Jesus. E teremos feito um Natal de paz e de luz, um Natal com Jesus. Que nós possamos nos lembrar dessa história de Conceição e Lia, lembrando quanto foram corajosas e o quanto venceram, e uma pleiade de espíritos luminosos comemorando aquele momento em que elas estavam prontas para retornar ao lar, a verdadeira pátria espiritual. Não faltava ajuda, e não faltou porque Chico escutou. Nós também podemos escutar. Se tivermos a intuição de ligarmos para alguém, de ajudarmos alguém, façamos isso. Vai ser maravilhoso. E nesse momento nós só sentimos essas luzes sobre nós. E vamos fazer a nossa prece de hoje. Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nestas vidas vividas, neste orbe terrestre. Agradecemos por esta vida, por este lar, por esta família. Agradecemos por todo o bem que temos. Mestre querido, Jesus amado, é o seu aniversário de nascimento. Os cristãos entoam hosana nas alturas. Jesus, que nós possamos nos conectar com esses anjos que brindam o seu nascimento. E que o Natal seja a festa do céu e a festa na terra. Obrigada, Jesus.
Obrigada por estar conosco, obrigada por ter nascido aqui neste mundo. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada por continuar conosco. Que o seu nascimento seja nos nossos corações o renascimento de um novo ser. Que possamos nos fortalecer para podermos lidar com as doenças, as dificuldades, as dores, os atrapalhos. Que possamos enxergar em tudo isso oportunidades de crescimento, de evolução. E que possamos estar contigo hoje e sempre, Jesus. Envolva todos nós, seus irmãos, os nossos lares com muita luz. Que cada pessoa que se encontre vinculada a um tratamento físico, espiritual, mental, possa receber neste momento esse banho de luz. E que todos possamos nos sentir fortalecidos. Que seja feita a vontade do Pai. Confiemos na abundância de energia, de luz e das ajudas inúmeras da espiritualidade que nunca falha. Confiemos em Deus. Confiemos na Sagrada Família. Confiemos em Jesus, nosso mestre e amigo querido. Feliz aniversário, Jesus. Que possamos mantê-lo e fazer todos os 365 dias do ano natais com Jesus. Que assim seja. Tinha um programa chamado Pinga Fogo, em 1971, questionaram Chico Xavier sobre o Natal, sobre essas coisas, né? Da comercialização da data e tudo mais. E Chico respondeu o seguinte, eu vou ler exatamente o que Chico falou no Pinga Fogo. Os espíritos amigos nos têm ensinado por muitas vezes que ante o Natal reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas são entregues, em nome de Deus. Aquele que em sua infinita misericórdia nos conserva junto do seu coração, infinitamente amoroso, como tutelados no planeta terrestre, abençoando-nos, orientando-nos, tolerando-nos as fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor. Por isso mesmo, o Natal é importante, continuará a ser importante. E embora muitas vezes cercado de incompreensões humanas, o Natal há de ser o coração de nosso Senhor Jesus Cristo pulsando no mundo, assim como estamos vendo o coração maravilhoso do nosso Divino Mestre palpitando na alegria, em festiva comemoração para a passagem do natalício daquele que é o maior amor das nossas vidas. Vibremos e brindemos neste Natal, com paz, amor, alegria, e que possamos ter um lindo, feliz e abençoado Natal. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. E hoje eu estou muito feliz, porque às 21 horas, daqui a pouquinho, tem o show do Amado Rei, no especial de Natal. E lá vou eu, vai assistir ao meu rei, Roberto Carlos. Um abraço, muita alegria e até amanhã.